Olá, estamos começando mais um programa em tom de conversa e no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. André Pacchioni Baeta. Dr. André é auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União e esteve em Sergipe nos últimos dias 8 e 9 deste mês de agosto para proferir uma palestra com o tema Gerenciamento e Fiscalização de Obras Públicas para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ele está aqui conosco, nós vamos falar sobre esse tema a partir de agora. Doutor André, primeiro, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado, Carlos. Olha, eu queria saber o seguinte: gerenciamento, fiscalização de obras públicas para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E a minha pergunta é, até que ponto isso interessa à sociedade? Veja, além de falar do gerenciamento e fiscalização dos contratos, a gente também está falando da auditoria de obras públicas, né? O nosso viés aqui é mais voltado para o controle externo, para que o Tribunal de Contas possa auditar as obras realizadas com recursos do Estado de Sergipe e das prefeituras, que são os jurisdicionados. Então, em última análise, né, as obras de educação, as obras da área de saúde, a construção de escolas, a pavimentação de rodovias, né, todas as obras que estão feitas com recursos públicos são controladas pelo Tribunal de Contas e a gente está capacitando aqui os auditores aqui do Tribunal de Contas a fazer essas auditorias de obras, né? Trazendo boas práticas em termos de fiscalização, gerenciamento de obras. Então a gente espera que com o controle sendo incrementado e isso seja transferido também para os gestores públicos que estão executando essas obras. Que em última instância sim beneficia a sociedade, né? Com certeza, né? O cidadão, tendo o melhor controle das obras, vai ter as suas obras concluídas por um preço justo, né, com qualidade e dentro do prazo. O que o cidadão deseja, Carlos? Eu faço uma obra, eu quero que a obra seja concluída no prazo, eu quero que ela tenha uma boa qualidade, quero que ela seja concluída por um preço justo, né, gere empregos, né, e traga o benefício para qual ela foi almejada, que ela seja bem planejada. Para isso a gente tem que ter um bom planejamento nas obras. Foram 20 horas aula, né, para técnicos, engenheiros, enfim, para esse pessoal do controle externo do Tribunal de Contas. Professor, basicamente, o que se passa nessas 20 horas? Porque, cidadãos, são muitas horas, 5 pela manhã, 5 à tarde, 2 dias. Basicamente, o que o senhor fala para esse pessoal? A gente conversou aqui sobre todas as etapas de execução de uma obra pública, começando pelo projeto, que é muito importante. Quantas obras nós temos paradas no Brasil hoje? Diria, são dezenas de milhares, né? Só em 5 bancos de dados federais a gente tem 14 mil obras paradas. O último levantamento que o Tribunal de Contas da União fez. Metade dessas obras está parada por erros de projeto, por falhas no planejamento. Então a gente falou não só do projeto, do planejamento da obra, falamos da orçamentação. Mas também a gente quer que a obra seja feita com preço justo, que ela não tenha sobrepreço, que ela não tenha superfaturamento. A gente está falando agora da etapa da licitação da obra, né? O edital não tenha cláusulas restritivas, não seja direcionado. E vamos falar da etapa da fiscalização da gestão do contrato, né? Para ver a obra, para que a obra não tenha aditivos irregulares, para que ela não tenha problemas de qualidade, não tenha pedidos de reajustamento que são indevidos e que no fim das contas ela seja entregue com uma boa qualidade dentro do prazo. Uma das coisas que o senhor falou agora também é altamente importante. É muito comum o cidadão ver, a empresa dele ganha uma concorrência, no decorrer da obra ele vai dizer assim, eu não tenho mais condição de fazer, eu preciso de um aditivo. Então aí, tanto o Tribunal de Contas da União, no caso federal, como os tribunais de contas estaduais e municipais têm que agir. Sim, eu acho que hoje a gente está num momento muito peculiar, eu acho que de repente os aditivos estão se tornando um dos problemas mais relevantes nas obras. Sim. Estamos com a inflação momentaneamente mais elevada. A verdade é assim, que da pandemia para cá, né, de 2020 para cá, eu tenho um dado acumulado que houve um aumento de 40% no custo de construção civil. Sim. Né? E isso impactou sim o equilíbrio econômico-financeiro de alguns contratos. Em alguns deles, os índices de reajuste não estão acompanhando a variação efetiva de custo. Certo. Então, sim, temos pleitos de aditivos que são justos, às vezes merecem ser concedidos, mas tem também gente que está se aproveitando da situação, Perfeito. pedindo aditivo. E às vezes acontece também do empreiteiro, ele tem que às vezes pegar uma obra, tem que ganhar a licitação, ele acaba mergulhando no preço, né? Dá um preço que ele não consegue honrar depois, e ele vai colocar a culpa em alguma coisa, no projeto ou na inflação, para pedir um aditivo para que ele consiga terminar, né? Quer dizer, isso foi uma das coisas que o senhor veio fazer aqui, foi treinar esse pessoal para que não caia na conversa se a pessoa está agindo errado. Se está agindo certo, o tribunal sabe como analisar, não é isso? Tem pleitos justos e tem outros que não são justos, né? Sim. É separar o joio do trigo.
Professor, uma coisa que a gente tem visto muito pela imprensa, seja na imprensa de um modo geral, seja também na Voz do Brasil, onde o Tribunal de Contas da União tem um espaço, é que não raras vezes o Tribunal de Contas da União vai lá e para aquela obra que está acontecendo de maneira irregular. Quer dizer, então o TCU age e impõe aquilo que está errado. A gente evita para a obra porque obras causam prejuízo, Sim. mas eu sempre costumo falar, né? Não é o Tribunal de Contas que para, né? Por que a obra parou? Porque ela foi listada sem planejamento, com atos de corrupção, né? Olha, quem é responsável às vezes por parar obras são corruptos, Sim, né? sim. O Tribunal de Contas às vezes se vê obrigado a tomar uma medida enérgica, né? E às vezes, em alguns casos, a gente tem um custo. Quanto custa não parar algumas obras, Sim. né? A gente tem tantos casos aí de estádios de futebol que foram listados para a Copa do Mundo que hoje estão parados, gerando despesas, né? Tantas obras aí que estão sem utilidade nenhuma. Creches, né? Creches do FNDE, a gente tem quase 2.000 creches. Os famosos elefantes brancos, né? Sim. São os elefantes brancos, aqueles que não têm utilidade. Né? Então tem obras que acabam sendo executadas e depois se mostram inservíveis, né? Jamais começam a funcionar. Então a gente vê às vezes que a obra é iniciada, é pensada sem ter um estudo de viabilidade, né? Exemplos aí vários tivemos, né? Para você citar exemplos recorrentes, a Petrobras começou a construir refinarias de petróleo no Maranhão. Depois de gastar 3 bilhões de reais na refinaria, abandonou a obra, né? Porque viu que era inviável, né? Então às vezes a decisão de parar a obra, em última análise, é para evitar que prejuízos maiores ocorram. Mas alguém vai arcar com esse custo dessas obras que não eram necessárias e que começaram a ser feitas? Sim, esses processos vão se desenrolando, né? Em última, quando constatada de fato a ocorrência de prejuízo erário, o Tribunal de Contas acaba instaurando uma tomada de contas especial e vai citar os responsáveis e vai cobrar os prejuízos causados. Quer dizer, é aí onde se coloca, no meu ponto de vista, a função do auditor de controle externo. Por exemplo, o senhor, auditor de controle externo. Então, o senhor vai verificar aquela obra. O senhor chegou e disse, essa obra aqui tem essa tal irregularidade. E aí o senhor passa isso para os ministros, é isso, doutor Leito? Isso, os auditores do TCU, eles vão atuar em vários momentos. Primeiro, na fase de auditoria, né, eles vão ser designados por uma portaria, vão fazer a fiscalização, né, vão apontar os achados de auditoria. Isso é uma análise preliminar, né, porque ela não foi submetida ainda ao crivo, ao contraditório, né, nem dos ministros do TCU, eles não julgaram a auditoria, eles vão julgar a auditoria. As irregularidades, se confirmadas, vão ser objeto de contraditório, né? Às vezes o TCU vai ouvir os gestores envolvidos, vai ouvir as empreiteiras, se houver algum interesse delas envolvido, vai se fazer o contraditório, ampla defesa, e aí o TCU vai deliberar no mérito, né? Essa deliberação aí pode determinar medidas corretivas, às vezes a obra está em andamento ainda, eventual sobrepreço detectado pode ser objeto de uma deliberação em que determina a repactuação dos preços, e às vezes, infelizmente, os prejuízos já foram consumados, né? E não vai ter jeito a não ser instaurar uma tomada de conta especial e correr atrás do prejuízo. Sim. O que tradicionalmente não tem muita eficácia, né? A gente costuma, historicamente, se eu não me engano, a recuperar em torno de 6% do valor dos prejuízos constatados. Que é muito pouco, né? É difícil, né? Tem que correr atrás do leite já derramado, né? Então, a gente busca sempre que possível uma atitude preventiva, né? Já de fiscalizar a obra ainda na fase de licitação, sim, antes de ter um contrato, que aí fica mais fácil prevenir do que remediar, né? Quer dizer, isso também foi o que o senhor passou para o pessoal aqui do Tribunal de Contas, sim, né? O que acontece no Tribunal de Contas da União, a nível federal, acontece também no nível dos estados e municípios. Sim, a gente quis trocar experiências, né, mostrar como a gente executa esse trabalho. O tribunal tem já uma sistemática de auditoria de obras de mais tempo, né? A gente começou a fazer esse trabalho em 1997. Tem uma história, né, que foi a CPI das obras inacabadas. CPI não, foi uma comissão temporária do Senado Federal de obras inacabadas. Eles produziram o resultado em 1996, elencando lá 1.000 e tantas obras paradas, né, com recursos federais, que é um problema histórico, né? Acho que a gente tem histórias no Brasil, Ferrovia Madeira, Mamoré, Ferrovia do Aço, tantas obras que estão paradas, ficaram na história, né? Mas esse trabalho da comissão do Senado acabou criando algumas disposições na Lei de Diretrizes Orçamentárias que estipularam que o TCU deveria fazer anualmente um programa de auditoria de obras. Esse programa recebe o nome de Fiscobras no TCU.
Então, anualmente, estamos já há 25 anos fazendo esse trabalho, né? Então, adquirimos aí uma certa expertise, uma certa experiência no tema, né? E viemos trocar essas ideias, essas experiências com os colegas do Tribunal de Contas de Sergipe. Essa ferrovia Madeira-Mamoré, além do prejuízo financeiro, teve também um prejuízo enorme de vidas perdidas naquela rodovia, mas que isso não é caso do Tribunal de Contas. O Tribunal tem que ver realmente a questão do prejuízo financeiro. Mas, como o senhor disse agora há pouco, a melhor solução é a preventiva. Sim. Evitar que o problema aconteça, né, é sempre melhor do que depois tentar consertar o problema, né? Então, na fase de licitação, a gente às vezes, talvez ali com um pequeno atraso na licitação, você pode corrigir um orçamento, pode evitar que uma obra inviável seja iniciada, né? A gente tem casos eu não vou citar o município, né, mas tinha um município de 150 mil habitantes que recebeu recurso para fazer um estádio para 35 mil lugares, um estádio de 200 milhões de reais. Então, é um exemplo de uma obra que o TCU parou, ela não chegou a nem ser iniciada, e se ela fosse executada, muito dificilmente seria concluída. Isso não colocaria 3 mil, ia colocar 35. E se fosse, o município não tinha nem time de futebol, né? Isso é um escândalo. Então a gente vê coisas assim acontecendo, né? E se concluída, essa obra vai virar um esqueleto, né? um elefante branco, e vai virar um ralo de dinheiro público com despesa de manutenção. Né? Talvez enchesse se o Flamengo fosse jogar lá, né? Com certeza. Ou se o Corinthians fosse jogar lá. Ou se fosse o clássico, os dois, né? Talvez enchesse, porque o pessoal da redondeza toda iria acompanhar esse jogo, né? Mas essa seria a primeira e única vez, né? E aí, professor, apenas para reforçar, para que a gente possa terminar essa entrevista, porque apesar de curta sendo tão produtiva, em última análise, o grande beneficiário é sempre o cidadão, é sempre a sociedade, que nem sempre sabe da importância dos tribunais de contas, tanto da União, quanto dos estados e quanto dos municípios. Sim, eu acho que a missão mais nobre do Tribunal de Contas, né, além da situação de julgar as contas em si, que é uma atividade que às vezes o cidadão não compreende perfeitamente a importância disso, mas a auditoria, né, tanto as auditorias de conformidade, como a gente quer ver o cumprimento das regras, mas a gente também tem auditoria de desempenho para avaliar a eficácia de programas governamentais, né? Elas trazem benefícios diretos e indiretos. E traz expectativa de controle também, né? Pois é. Às vezes ali o gestor que quer praticar o mal feito, sabendo que vai ser fiscalizado ou controlado, não pratica, né? Então essa atuação do Tribunal de Contas, particularmente na prevenção à corrupção, ela é particularmente importante. Eu acho que é um dos maiores problemas, né? Pesquisas de opinião, né? Quando eu pergunto para um brasileiro qual que é o maior problema do Brasil, é a saúde, é o transporte público, é a segurança, é a corrupção, né? As pesquisas mais recentes têm colocado a corrupção em primeiro lugar, né? Então, é uma preocupação do brasileiro e o Tribunal de Contas ele tem que estar atento a essa realidade. E as obras, infelizmente, são contratos importantes, são fontes importantes de gastos de recursos públicos. Existe ali uma visão política das obras e elas acabam servindo para canalizar, às vezes, recursos para a corrupção. São canais para isso, né? E elas exigem um controle cuidadoso. E o que a gente percebe também, professor, é o seguinte: os tribunais de contas, em todos os seus níveis, também estão até mais preocupados em evitar que o erro aconteça do que punir. Punir se necessário, mas vamos evitar que o erro aconteça. Sim, punir ninguém gosta, e punir, assim, a gente está já fazendo um atestado de óbito da obra, né? Vamos buscar culpados, vamos punir, mas o ideal é ter atitude preventiva, né? Evitar que o problema aconteça. E às vezes, assim, a gente perde mais recurso, né? Por ineficiência, por ineficácia, vamos dizer assim, por incompetência, do que por má vontade, por má fé, por corrupção. Né? Sim, por isso a orientação que o tribunal procura dar, né? Eu dou sempre um exemplo da Operação Lava Jato, das refinarias da Petrobras, essas obras. Né? O que essas obras geraram de propina? 300 milhões de reais. O superfaturamento que está sendo apurado, por exemplo, na obra da refinaria de Abreu Lima, é 6 bilhões de reais. E o prejuízo que ela causou, né, foi vendido já em mais de 60 bilhões de reais. Né? Exatamente pela falta de planejamento, pelas mudanças de projeto, paralisações de obra. Né? Então, vamos dizer assim, essa falta de governança na gestão dos empreendimentos públicos, ela costuma causar mais prejuízos do que a corrupção. E é bom que o gestor público, seja ele desde o vereador do menor município desse país ao presidente da República, saiba
que você agir em desacordo com as normas e determinações do tribunal pode tanto provocar a cassação quanto, inclusive, deixar inelegível aquele gestor. Sim, os tribunais de contas vão julgar as contas dos administradores de recursos públicos, né? Considerando que as contas são irregulares, né? Uma das consequências é a possível inexigibilidade, né? A lei da ficha limpa torna os gestores que tiveram as contas julgadas irregulares inelegíveis, né? Além disso, eles podem ser condenados a restituir o valor do débito, né, do prejuízo causado, e podem tomar multas de até 100% do valor do débito. E além de receberem outras sanções, por exemplo, o impedimento de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração. Pronto. E até mesmo que se ele tiver uma empresa também de trabalhar com serviço público. Sim, as empresas envolvidas podem ser proibidas de participar de licitação por até 5 anos. Professor Baeta, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, por suas explicações. A gente gosta sempre de mostrar para a opinião pública que o trabalho do tribunal não é apenas aquele juiz maldoso que vai punindo, mas que antes de qualquer coisa o tribunal quer que você não erre. Com certeza. Muito obrigado, Carlos. Bom. Foi um prazer. Então, por hoje, o nosso Em Tom de Conversa fica por aqui, mas logo, logo nós temos programa novo. Muito obrigado e até a próxima.